O sinistro caso do garotinho Rui Pedro. Quando pensamos em desaparecimentos de crianças que abalaram o mundo, o caso de Madeleine McCann quase sempre vem à mente. A menina, com apenas 3 anos, desapareceu em maio de 2007 durante as férias em Portugal. O caso gerou uma Isso é bizarro, hein? cobertura midiática imensa e até hoje permanece sem respostas. No entanto, poucos sabem que quase uma década antes, outro desaparecimento devastador também abalou profundamente uma família portuguesa e levantou questões sobre a condução de investigações de desaparecimentos no país. Esse é o caso de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Rui Pedro era uma criança vibrante, cheia de energia, que tinha 12 anos quando desapareceu. Nascido no dia 28 de janeiro de 1987, ele era o orgulho e a alegria de sua família. Crescendo em Lousada, uma pacata comunidade localizada no norte de Portugal, próxima à cidade de Porto, Rui desfrutava de uma infância simples. Ele vivia em um ambiente Eu não conheço esse caso em detalhes, então... que Cara, por que Portugal? Eu não sei. combinava a tradição agrícola da região. Cara, são tantos sequestros que acontecem, tantas crianças que desaparecem aqui no Brasil por ano que a gente nem se dá conta mais. Com os avós Acho que eu citei. Valeu, DDD. Não custa nada pedir, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, beleza? É isso aí, continuando. DDD mandou R$10. Pardo Ah. safado te pediu vídeo do na DM do Insta e você me escamou. Acabei tendo que fazer uma cirurgia de apendicite nesse meio tempo e esqueci, judeu safado. Pô, eu esqueci, você esqueceu, como que você lembrou agora? Pelo amor de Deus, porra. avanços econômicos e a Depois eu mando lá. Pô, cara, escreve usuário de primeira vez no Twitter, você vai achar. modernidade emergente. A família de Rui, liderada por Manuel e Filomena Mendonça, era amplamente respeitada na comunidade local. Filomena trabalhava no escritório de uma autoescola, convenientemente localizada do outro lado da rua, em frente à casa da família. Eu tava comentando, teve um caso de um sequestro aqui em Curitiba esse ano, que movimentou a mídia local. Basicamente eu não lembro exatamente o que aconteceu. Uma mãe supostamente vendeu a própria filha pra uma outra mulher e eles pegaram essa criança, se enfiaram no carro e desapareceram, sabe? 3 dias depois encontraram a menininha, sabe? Já com o cabelo cortado, provavelmente eles estavam planejando tirar ela do Brasil, sabe? Vender pra algum gringo pra fazer sei lá o quê. Mas encontraram ela. Como? Traqueando câmeras no local até achar aonde esse carro foi e conseguiram encontrar. Essa proximidade permitia que ela mantivesse uma rotina acessível e estivesse sempre por perto para cuidar dos filhos. Manuel, por sua vez, era um trabalhador dedicado, cuja principal responsabilidade era sustentar a família com seu trabalho na agricultura, uma ocupação bastante comum na região. E eu não sei o que aconteceu. Depois que resgataram o menino, o caso sumiu. Parou de ser noticiado, né? Já Rui e sua irmã Karina, de apenas 8 anos, formavam juntos um retrato perfeito de uma infância tranquila e amorosa, cercada pela segurança e carinho dos pais. Mas tudo mudou no dia 4 de março de 1998, quando Rui desapareceu misteriosamente. Naquele fatídico dia, Rui saiu de casa para brincar, como fazia tantas outras vezes. Sua última aparição confirmada ocorreu por volta do meio-dia, enquanto pedalava sua bicicleta próximo ao local de trabalho. Eu acho que eu tentei comentar isso em algum outro vídeo, eu não lembro qual foi o destino daquilo. Eu tava falando sobre moto. O pessoal que tem moto e não tem grana pra comprar um seguro, compra um AirTag. Que é, tipo, é isso daqui. Não da Apple, existe pra Android também. É o conceito, é a ideia. Que é basicamente uma tag que vai ter tem uma bateria ali dentro. E ele simplesmente vai funcionar, sei lá, eu acho que a autonomia disso daqui é 1 ano, 2 anos, tá ligado? Todo mundo pensa que isso aqui tem uma coisa que ele não tem. O AirTag não tem GPS próprio. E como ele Não, ele conecta com outros aparelhos, uma rede de aparelhos que acaba detectando. Sabe, é algo que ajuda. rastreia, então? Esse bichinho tem uma pilha botão dentro, Sabe? que pode durar até 2 Então, mete uma... anos, e no mínimo. Isso porque ele tem uma eficiência energética
Coloca uma AirTag no seu filho, coloca uma AirTag na sua moto, sabe? Coloca em algum lugar um tracker, um negócio desse pra tentar localizar. Sabe? Vai garantir que você vai ter a localização do seu filho ou da sua moto ou de qualquer merda que você queira? Não garante, não garante. Mas, sabe? Ajuda, ajuda. É bom ter, é melhor ter do que não ter. Trabalho de sua mãe e nas proximidades de sua própria casa. Coloco na bolsa da minha mina, ela acha que é um chaveiro. Ah, não, vem cá. Você não contou pra sua mina... Ah, tá! É meme! Ok, beleza, piadinha! Ele não fez isso. Ok. Cancela o seu irmão. O que aconteceu nas horas seguintes, no entanto, Que pariu, né? permanece envolto em mistério. Testemunhas relataram ter visto Rui entrando em um carro com um homem conhecido pela família. Porém, as investigações conduzidas pela polícia E só... Bom, eu não sei como funciona em outros dispositivos Androids, mas pra Apple, o AirTag ele utiliza a rede Apple, tá ligado? O pessoal que mantém o AirDrop ligado, então, sabe, se o cara roubou sua moto e em algum ponto nesse trajeto que ele foi com o seu veículo, algum celular Apple com o AirDrop ligado, por exemplo, o meu AirDrop vive ligado, passou perto, deu ping ali naquela localização. Samsung é a mesma coisa, sabe? Samsung também tem o AirTag da Samsung e funciona com a rede de celulares Samsung. Outros Androids eu não sei como a banda toca. Então, se você tem um Samsung ou um Apple, você resolveu seu BO e compra a sua AirTag. É relativamente caro, mas é melhor ter do que não ter. foram marcadas por atrasos, contradições e inúmeras dúvidas, o que comprometeu o andamento do caso desde o início. A família Mendonça, devastada pela falta de respostas, chegou a processar o Estado português, acusando-o de falhas gravíssimas na condução do caso. Essa ação gerou uma onda de indignação, tanto a nível nacional quanto internacional. Apesar dos esforços incessantes de Filomena, que se tornou uma voz ativa na busca por justiça para o filho, Rui nunca foi encontrado. Em 2019, mais de 2 décadas após o seu desaparecimento, sua morte foi oficialmente declarada. Esse ato encerrou as buscas ativas, mas o mistério sobre o seu destino persiste até hoje. Permita-me apresentar. Eu sou Brian Emendorfer e seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Hoje vamos explorar em detalhes a história de Rui Pedro, uma narrativa que ainda levanta diversas perguntas. Como uma criança desaparece em plena luz do dia em uma comunidade unida e tranquila? Que erros cruciais transformaram uma busca que poderia ter sido rápida em um pesadelo sem fim? Será que uma rede de tráfico de crianças está por trás desse caso? Ou seria Na dúvida, sim. que apenas um único homem tenha conseguido desaparecer com uma criança sem deixar absolutamente nenhum rastro? E, talvez o mais perturbador, quem foi o suposto principal suspeito que teria levado Rui Pedro para longe de sua família e para um destino completamente desconhecido? Como já mencionamos no início desse episódio, Rui Pedro sempre foi uma criança alegre, agitada e que raramente ficava em casa. Seus interesses eram diversos, mas uma de suas maiores paixões envolvia o amor pelos animais, algo evidente em cada momento que passava cuidando dos canários que sua família criava em casa. No entanto, o seu amor pelos animais não se limitava às aves. Em um certo dia, ele apareceu em casa com um esquilo que havia encontrado enquanto explorava a vizinhança. O entusiasmo foi imediato e Rui improvisou uma casinha para o pequeno animal, mas infelizmente, o esquilo acabou fugindo na manhã seguinte. Embora frustrado com o ocorrido, Rui não ficou triste por muito tempo. Isso porque, além de seu amor pelos animais... Ah, o Colecionador de Ossos mudou o nome do canal? É por isso que eu não tava identificando. Eu conheci a voz, mas não reconheci o canal. Ele adorava passar o tempo fora de casa, pedalando pela vizinhança com sua bicicleta. Todos... Ou seja, seu filho vai sair de casa, obrigue ele a carregar um AirTag nele, sabe? Foda que no Brasil, né, cara? Criança não brinca mais na rua. Criança não brinca mais na rua. Essa é a realidade, sabe? Criança não brinca mais na rua. Dito isso, os números de crianças desaparecidas por ano no Brasil são altíssimos. Na comunidade conheciam Rui, e ele era amigo da maioria das crianças, com quem costumava jogar bola em um campinho improvisado. Rui tinha o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Contudo, esse sonho
seria tragicamente interrompido na tarde de quarta-feira do dia 4 de março de 1998. Era por volta das 2 da tarde, logo após o almoço, quando Rui Pedro, com 12 anos, foi de bicicleta até o escritório onde sua mãe Filomena trabalhava. Chegando lá, ele informou a mãe que estava se preparando para encontrar seu amigo, o motorista de caminhão Alfonso Dias, um jovem... Perdeu nada, Cramos. Vai dar uma faga na tua namorada lá. Pouco mais de 20 anos. Na época, Alfonso era bastante próximo da família, especialmente de Filomena, que o havia ajudado no passado em momentos de dificuldade financeira. Filomena tinha conseguido alguns trabalhos extras para Alfonso, permitindo que ele obtivesse dinheiro para ajudar em casa. Por esse motivo, Alfonso acabou se tornando amigo próximo dos filhos de Filomena, Rui e Karina, e frequentemente levava e buscava os dois na escola. Entre ele e Rui, em particular, desenvolveu-se uma forte amizade, e os dois eram frequentemente vistos brincando juntos. Os familiares, no entanto, tinham opiniões divididas sobre essa proximidade. Ele perdeu o nome do canal na separação? Cara. Enquanto muitos acreditavam que Alfonso era imaturo e... A parte mais surreal de Turma da Mônica é que até hoje a maior parte das histórias se resume a crianças brincando na rua. Crianças brincando na rua, casas com portão baixo, sabe? Com muro baixinho, portão pequeno, sabe? Um clima pacífico. Isso tá em extinção. Esse estilo de vida está em extinção no Brasil, sabe? Isso está em extinção no Brasil. Infantil e tá, sabe? É tão bucólico, é tão distante da nossa realidade, né, bicho? Turma da Mônica é tão distante da nossa realidade. Tão distante, cara. Que é uma das coisas mais tristes. Inofensivo. Sobre o Brasil. O pai de Rui, Manuel, e seu avô José não aprovavam o relacionamento entre os dois. Boa parte das preocupações de Manuel e José estava relacionada ao suposto envolvimento de Alfonso com drogas e, sobretudo, a gritante diferença de idade entre ele e Rui. Com o tempo, Manuel começou a implicar com a situação e pediu que Filomena limitasse o relacionamento entre eles. Embora Filomena não acreditasse que Alfonso representasse um problema, ela decidiu atender ao pedido de Manuel e passou a proibir que os dois... Não é americanizado, pô. Não, meu irmão. Não, calma, não é americanizado. Aquilo existia. É que é tão longe da nossa realidade, mas aquilo existia. O mundinho da Turma da Mônica existia. Ele já existiu aqui no Brasil. Aquilo aconteceu. Muitos anos atrás. Dava pra ter aquela vida. Dois saíssem algo parecido com aquilo em grandes cidades, metrópoles. Juntos. Foi essa proibição que entrou em cena naquele dia, quando Rui chegou ao escritório onde sua mãe trabalhava e perguntou se poderia passar a tarde com Alfonso. Cara, não acho que nem interior de São Paulo. Turma da Mônica se passa em São Paulo, sabe? Ele é um bairro, o bairro do Limoeiro. Filomena negou o pedido, dizendo que ele poderia brincar apenas na região, em um terreno baldio que ficava ao lado do escritório. Além disso, ela lembrou ao filho que, no final da tarde, ele tinha uma aula particular agendada. Rui saiu cabisbaixo, mas aparentemente obedeceu à mãe e foi até o terreno, onde... O bairro do Limoeiro, o cenário de Turma da Mônica, é uma criação fictícia e não existe na vida real. No entanto, ele foi inspirado no bairro de Cambuí, em Campinas. Ah, tá, não é São Paulo capital. Mas Campinas não é uma roça, né? Começou a andar de bicicleta. Esse terreno, em particular, era composto por árvores, arbustos e grama seca, além de conter uma espécie de pista que, ocasionalmente, era utilizada para corridas de cavalos. O acesso ao local era difícil para veículos, o que o tornava um ponto de encontro comum entre as crianças do bairro. Nas horas seguintes, Filomena continuou com sua rotina de trabalho, sem imaginar o que estava por vir. Por volta das 5 da tarde, o professor particular de Rui ligou para o escritório, questionando Filomena sobre o motivo de seu filho não ter comparecido à aula. A notícia rapidamente se transformou em motivo de preocupação, pois Rui nunca havia faltado a uma aula sequer. Imediatamente, Filomena deixou o escritório e foi até o terreno baldio onde ele costumava brincar, mas encontrou o local completamente vazio. Preocupada, seguiu para casa, na esperança de encontrar Rui lá. Contudo, nem ele nem sua bicicleta estavam na residência. Diante disso, Filomena presumiu que Rui pudesse ter sofrido uma convulsão, já que ele tinha epilepsia e dependia de medicações diárias para controlar a condição. Sem perder tempo, ela e seu marido reuniram um grupo de pessoas da vizinhança para ajudar nas buscas. Juntos, eles percorreram uma grande área em busca de Rui Pedro, mas não encontraram nenhuma pista de seu paradeiro. Diante do insucesso, a família foi até o departamento de polícia de Lousada para reportar o desaparecimento.
Inicialmente, o caso foi tratado pelas autoridades como uma possível fuga, e nenhum esforço imediato foi feito para iniciar um processo de busca. Eles aguardaram pelo menos 24 horas antes de qualquer ação concreta. Somente no dia seguinte, as autoridades mobilizaram a polícia militar, que com o auxílio de bombeiros, vasculhou as ruas e áreas próximas. Foi durante essas buscas que surgiu uma testemunha, alegando ter visto a bicicleta de Rui Pedro abandonada em um monte de arbustos no terreno baldio. Apesar da descoberta, quando os investigadores chegaram no local, nenhum sinal da bicicleta foi encontrado. Filomena, então, relatou aos policiais que, na última vez em que havia visto seu filho, ele havia questionado se poderia brincar com Alfonso Dias. Com essa informação, Alfonso se tornou a primeira pessoa a ser chamada para prestar depoimento. Ao ser levado para a delegacia, Alfonso demonstrou bastante inquietação, mas garantiu que não sabia de nada sobre o paradeiro de Rui Pedro. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando o avô de Rui, José, chegou à delegacia e confrontou Alfonso. Nesse momento, ele começou a chorar e sugeriu que a polícia fechasse as fronteiras. De acordo com Alfonso, caso tivesse ocorrido um sequestro, os responsáveis poderiam já estar levando Rui para fora do país. Enquanto Alfonso era interrogado, novas testemunhas surgiram, alegando terem visto Rui ao lado do homem naquela tarde. Essa informação deixou os investigadores alarmados, mas ainda assim não foi o suficiente para que conduzissem uma investigação mais concreta sobre o que poderia ter acontecido. Eles pareciam mais focados em explorar hipóteses como sequestro, homicídio ou até mesmo deixando de lado outras linhas de investigação. Foi somente quando André Mendonça, primo de Rui Pedro, prestou depoimento que a direção do caso começou a mudar. André revelou que, no dia anterior ao desaparecimento, Alfonso havia encontrado ele e Rui na saída da escola preparatória de Lousada. Durante esse encontro, Alfonso convidou os dois para atirar foguetes na região de Costilha. Mais tarde, ele mencionou que os levaria até um encontro com profissionais do sexo nos bordéis da região. Os dois... Nossa. Nossa. Ah, cara. Animados, concordaram em acompanhá-lo e combinaram que o encontro aconteceria no dia seguinte, às 3 da tarde. André explicou aos policiais... É que o vídeo não tem uma edição complexa, então não tem muito o que apreciar. Tipo, é uma edição ultra simples, é fotinha e narração. Deixa eu ver esses dois. Após a conversa Outra, tem 1.5. com Alfonso, ele e Rui ficaram entusiasmados e começaram a planejar como fariam aquilo sem que seus pais descobrissem. No dia seguinte, André tentou sair de casa, mas sua mãe o impediu. Em contrapartida, tudo indicava que Rui conseguiu se encontrar com Alfonso, apesar da proibição de sua mãe. Com base nessa nova pista, os investigadores identificaram uma profissional do sexo local, Alcina Dias, que poderia fornecer mais informações sobre o caso. Em depoimento, Alcina Dias afirmou que estava trabalhando na região de Lustosa, quando um homem lhe ofereceu dinheiro para que tivesse relações sexuais com um garotinho. Segundo Alcina, ela levou o menino até uma região isolada, mas decidiu não iniciar nenhum contato físico com o garoto. Ao invés disso, começou a conversar com ele, questionando sobre o motivo de estar ali. O garoto revelou que o homem no carro estava forçando ele a ter relações sexuais com mulheres adultas. Alcina garantiu que não teve nenhum tipo de relação com o menino e afirmou ter passado cerca de 15 minutos em um local isolado, apenas conversando com ele. De acordo com seu relato, ao final do encontro, o homem e o menino pareciam estar seguindo em direção a outra região onde havia bordéis. Embora Alcina não soubesse o nome do cliente adulto, ela afirmou com convicção que o garoto em questão era Rui Pedro. E com base em seu depoimento... Cara, pegaram o moleque e ficaram fazendo ele rodar bordéis e provavelmente venderam pra algum filho da p... E ele foi assassinado e enterrado em um buraco, concretado e nunca vai ser achado. É isso. É isso que aconteceu. Os investigadores voltaram a questionar Alfonso Dias. Ele alegou que na tarde do desaparecimento estava sozinho na região de Passos de Ferreira e que posteriormente retornou para casa para tomar banho. Depois disso, afirmou ter ido até a cidade de Friamundi para visitar sua namorada. Mais tarde, sua companheira confirmou essa versão, incluindo o fato de que Alfonso estava com ela no momento em que recebeu a ligação informando sobre o desaparecimento de Rui Pedro. No entanto, durante as investigações, a polícia descobriu que o veículo que Alfonso foi... Teve um caso que me deixou muito, muito mal. Muito puto. Uma garotinha autista foi levada pra um matagal pelo único amigo que ela tinha. Na moral, eu queria achar esse moleque e estourar a cabeça dele. Essa é a única reação... Essa é a única reação esperada, né? E nada vai acontecer, pode ficar tranquilo. Absolutamente nada vai acontecer. Ele vai ser solto por bom comportamento em algum momento. Visto dirigindo era um Fiat Uno de cor preta, que pertencia ao seu irmão. Naquele dia, Alfonso deveria ter levado o carro para uma inspeção anual obrigatória. Contudo, ele não compareceu à inspeção, um detalhe que deveria ter gerado dúvidas significativas sobre a veracidade de seu depoimento. Apesar dessas inconsistências no depoimento de Alfonso, os investigadores decidiram não dar valor ao depoimento de Alcina Dias, minimizando a importância das informações que ela forneceu. Os investigadores aparentemente acreditavam que o adulto e o garoto mencionados por Alcina eram, na verdade, outras pessoas, e não Alfonso Dias e Rui Pedro. Essa conclusão foi reforçada quando Alcina afirmou que o veículo usado era de cor branca, enquanto o carro de Alfonso era preto. Curiosamente, testemunhas relataram que, ao ser chamado para o interrogatório, pela primeira vez, viram Alfonso bem vestido e limpo, algo que era incomum para ele. Normalmente, Alfonso era descrito como alguém desleixado, frequentemente visto sujo e com pouca higiene pessoal. De fato, na ocasião, Alfonso estava tão limpo que, ao tentar coletar algum tipo de evidência de suas roupas, os investigadores não encontraram nada relevante. Enquanto isso, a tensão na comunidade aumentava à medida que surgiam novas testemunhas com relatos relacionados ao destino de Rui Pedro. Um funcionário de um posto de combustível afirmou ter visto Rui Pedro no centro de Lousada, caminhando ao lado de outros 2 jovens. No entanto, esse relato foi posteriormente desacreditado.
Outra testemunha, um adolescente de 14 anos, relatou que naquela tarde, Rui Pedro planejava jogar futebol com ele e seu grupo. Contudo, pouco tempo depois de chegar, Rui disse que precisava ir embora. Em seguida, ele teria escondido sua bicicleta no mato e entrado em um veículo. Muitas outras pessoas procuraram as autoridades para compartilhar suas suspeitas. A maioria apontava para Alfonso como um possível envolvido. Entre esses relatos, uma bombeira da cidade afirmou ter visto um carro preto atropelando um garoto, que ela identificou como Rui Pedro e reconheceu o motorista como Alfonso. No entanto, o testemunho dela também foi desmerecido pelas autoridades, que não o consideraram relevante para as investigações. Nos dias seguintes, as investigações continuaram e os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos relacionados a Alfonso Dias. Segundo relatos, Alfonso sempre foi um jovem pobre, mas, repentinamente, começou a apresentar melhores condições financeiras, como se tivesse recebido uma quantia significativa de dinheiro. E aí, né? O que a gente fala, né, mano? O que a gente fala, né? O que a gente fala? Nada. Aliciamento, aliciamento. Ele recebeu pra fazer isso. Provavelmente esse cara, ele fazia amizade com crianças. Ou melhor, ele passou a fazer amizade com crianças com a intenção de vendê-las pra quem pagasse mais. Além disso, sua maneira de se comportar também mudou de forma notável. Eventualmente, um inquérito foi oficialmente aberto e a polícia, juntamente com o Ministério Público de Lousada, concluiu que, ao todo, 5 testemunhas, todas crianças, haviam visto Rui Pedro andando de bicicleta no dia do desaparecimento. Um desses jovens, por motivo ainda desconhecido, chegou a tentar suicídio. De acordo com informações, a tentativa de tirar a própria vida estava diretamente ligada aos efeitos traumáticos causados pelo desaparecimento do amigo. Entre os depoimentos dos jovens, Helder Silvia relatou que Alfonso Dias era visto como um homem muito estranho. Na moral, cara, minha vida é um passeio, graças a Deus. Mas eu não sei como seria o meu desenvolvimento como pessoa. Eu não sei como seria o de vocês também. Se você tem o seu grupinho de amiguinhos ali, sei lá, todo mundo, um monte de menino, tem todo mundo seus 10 anos e do nada um de vocês desaparece e se descobre que ele foi estudado e é isso, sabe? Tipo, tá, legal, seu amigo desapareceu. Todos vocês vão crescer, ter a sua vida, viver os seus sonhos. O seu amigo tá lá no passado, morreu com 10 anos, ele nunca teve a oportunidade de experienciar nada do que vocês viveram. Cara, eu não tive isso, felizmente. Tipo, não aconteceu. Não tem nenhum dos meus amiguinhos. O mais perto de um evento traumático, que, bom, não foi tão traumático assim, que já havia uma distância. Eu tenho um dos meus amigos de ensino médio cometeu churrasco. Mas eu só fui descobrir isso 3, 4 meses depois. A gente já não tinha contato há, sei lá, 4 anos. E, sabe, foi um baque. Mas não foi algo, sabe, ele não era próximo, ele não estava próximo de mim. Tipo, já não havia mais essa proximidade, eu fiquei triste, fiquei mal. Mas vida que segue. E é foda, cara, é foda. Suicídio. Esse tipo de evento traumático, sabe? É um negócio maldito. Uma menina da minha sala se matou no 9º ano. Nossa, mano, que inferno. Estranho. Embora Alfonso fosse bastante amigo de... Em 2022, meu amigo se churrascou, ele tinha depressão e a gente nem sabia. Ele era comédia e ninguém desconfiava. Geralmente é isso, né? Geralmente o palhaço da turma. Ninguém sabe o que acontece na cabeça do palhaço, né? Geralmente é isso. Eu tenho um amigo, o meu melhor amigo, ele já tentou churrasco várias vezes. Eu ajudei ele nesses momentos. Ainda bem que você estava lá por ele. E Rui Pedro, nos últimos dias que antecederam ao desaparecimento, essa amizade parecia ter se transformado em uma espécie de obsessão. Testemunhas também relataram que mesmo após os pais de Rui Pedro proibirem os dois de se encontrarem, ele conseguia manipular o garoto para que se... Meu melhor amigo se foi de um dia pro outro. Problemas de respiração. Nossa, que merda. Encontrassem em segredo. Apesar dessas revelações, os investigadores optaram por não aceitar o depoimento de Helder e nem seguir a linha de investigação que conectava Alfonso como um suspeito provável. A imprensa da época questionou abertamente as autoridades sobre essa decisão, indagando os motivos pelos O meu amigo foi de F. A última coisa que me falou eram suas teorias de One Piece. Sempre que sai algo fora do mangá, eu lembro dele. quais estavam rejeitando essa versão dos fatos. Os investigadores, no entanto, permaneceram em silêncio diante dessas perguntas, aumentando ainda mais as dúvidas e frustrações em torno do caso. Nos dias seguintes, Já ocorreu comigo. Um do nosso grupo escolar de futebol ficou sumido por 3 semanas. Descobriram que largaram ele no mato próximo à escola. Até hoje eu tenho pavor de andar perto da minha antiga escola em meu bairro. Sinto muito, bicho. Que inferno. bairros inteiros foram vasculhados na busca por Rui Pedro.
Áreas com rios, regiões isoladas, matagais e poços também foram explorados, mas nenhuma pista foi encontrada. Cartazes com a foto de Rui Pedro foram distribuídos em grande quantidade, na tentativa de ampliar o alcance nas buscas e aumentar as chances de localizá-lo. Apesar desses esforços, o caso entrou em uma espécie de estagnação devido à completa ausência de pistas concretas. Por outro lado, o interesse público e o envolvimento de jornalistas investigativos cresceram significativamente, dando início a uma série de acontecimentos incomuns. Um dos episódios mais marcantes ocorreu quando um homem telefonou para a família de Rui, afirmando ser o sequestrador. Ele fez uma exigência absurda, pediu que Filomena se despisse na janela de sua casa em troca da liberdade de Rui. Esse pedido, obviamente, não foi atendido. Outra situação curiosa envolveu uma vidente que entrou em contato com a família, afirmando que teve uma visão de Rui em um rio. Além disso, em uma ligação aleatória, quando Filomena atendeu o telefone, ouviu gritos de uma criança do outro lado da linha. Diante desses acontecimentos, os investigadores passaram a monitorar os telefonemas feitos para a família. Contudo, não conseguiram obter nenhuma informação útil, e devido à falta de tecnologia na época para rastrear as chamadas, esses incidentes permanecem até hoje sem explicação. Com a ausência de respostas se prolongando, Filomena voltou a apontar Alfonso como o principal suspeito. Ela alegava que o comportamento de Alfonso era estranho, especialmente porque, pouco antes de começar a namorar, ele era descrito como imaturo e reservado. E depois, com uma namorada, Alfonso aparentava ser uma pessoa normal e inocente. No entanto, Filomena acreditava que desde o início, Alfonso tinha intenções de machucar Rui Pedro e que agora estava escondendo informações importantes que poderiam ajudar nas investigações. Além disso, ela notava uma mudança clara em sua personalidade, que parecia calculada para não se encaixar no perfil de um sequestrador. Os investigadores, porém, não davam atenção a essas alegações e concluíram que o álibi de Alfonso o afastava das suspeitas. De fato, nunca valorizaram plenamente os depoimentos que possuíam, principalmente o da profissional do sexo Alcina Dias, cuja credibilidade, ao que tudo indicava, era desconsiderada devido à sua posição social. Assim, Que pariu, hein? Que pariu, né? Puta que pariu, né? primeiras semanas após o desaparecimento, nenhum progresso significativo foi feito nas investigações. Embora diversos eventos estivessem acontecendo, nenhum deles resultava em uma pista concreta. No entanto, novos acontecimentos surgiram, alterando drasticamente o rumo do caso. Em meados de abril de 1998, aproximadamente um mês após o desaparecimento de Rui Pedro, o comentarista político Nuno Rogério procurou as autoridades com uma descoberta perturbadora. Ele relatou que havia viajado para Disneyland Resort Paris com sua família e que durante a viagem tirou diversas fotografias. Em uma delas, capturada enquanto aproveitavam um brinquedo, era possível ver um garoto sentado atrás da família. O menino na foto tinha uma semelhança impressionante com Rui Pedro. Na imagem também é possível observar que o garoto estava ao lado de um homem que vestia uma jaqueta vermelha e aparentava ter pelo menos 40 anos. Quando Filomena e Manuel, os pais de Rui, viram a foto, afirmaram com convicção que se tratava de seu filho. Os investigadores, então, confiscaram a foto para realizar análises mais detalhadas. Além disso, investigações foram conduzidas no resort, mas infelizmente descobriu-se que as câmeras de vigilância do local não estavam funcionando naquele dia. Quando você mais precisa da merda, para de funcionar, cara. É impressionante. As opiniões sobre a identidade do garoto na fotografia sempre foram divididas. A família de Rui se apegou à esperança de que realmente fosse ele, e até mesmo realizou viagens ao exterior na tentativa de identificar o homem que acompanhava o menino, mas os esforços não tiveram sucesso. Com a ausência de mais imagens ou evidências, as investigações acabaram estagnadas. No entanto, muitos ainda acreditam que o garoto da foto possa sim ser Rui Pedro. Essa possibilidade ganhou força após os resultados de uma mega operação britânica, conhecida como Operação Catedral, que em setembro de 1998 resultou na prisão de membros do grupo The Wonderland Club, uma rede internacional de infantil. Um dos membros do grupo, o técnico de informática Gavin Seegers, de 29 anos, foi preso em posse de uma quantidade significativa de material ilícito. Na época de sua prisão, Gavin levava uma vida aparentemente normal, atuando como líder voluntário de jovens em sua comunidade local. Com a prisão de outros membros do grupo, centenas de materiais adicionais foram recolhidos e encaminhados para análise. Eventualmente, As câmeras da prisão não estavam funcionando quando o Epstein se enfiou, as câmeras do Flamengo não estavam funcionando. o Esquadrão Nacional de Crimes do Reino Unido conseguiu integrar essas imagens As câmeras não estavam funcionando naquele dia. Corta o take pro suborno, exato. a um banco de dados que reunia fotografias de crianças desaparecidas de quase todo o mundo. Foi assim que, em meados dos anos 2000, diversos materiais de abuso envolvendo um garoto identificado como Billy foram analisados. E com a ajuda do banco de dados, os investigadores conseguiram identificá-lo. De acordo com as descobertas, tratava-se de Rui Pedro, desaparecido em Portugal. Filomena e Manuel, os pais de Rui, foram chamados pelas autoridades britânicas para analisarem os materiais. Ambos confirmaram sem qualquer dúvida que se tratava de seu filho. O material analisado revelava abusos físicos perturbadores, mas mesmo diante desse cenário devastador, os pais mantinham a esperança de que Rui pudesse ser encontrado com vida. Valeu, Jacinto. Jacinto Pereira mandou R$10. Boa noite, sou Jacinto Pereira, diretor do perfil de X News HD. Gostaríamos saber se o senhor está interessado em fazer parte do nosso time. Declina. Respeitosamente declina. Valeu pelos 10 conto. Desgraçado. Filha da p... lembrou da piada. Ele lembrou de uma piada de 3 horas atrás. 3 horas atrás. Quando a mídia compartilhou Pariu, cara. a confirmação de que Rui havia sido identificado, as autoridades portuguesas de que Rui pudesse ser encontrado com vida. Quando a mídia compartilhou a Que maneira maravilhosa de cortar o clima, né? confirmação de que Rui havia sido identificado, as autoridades portuguesas ficaram angustiadas, temendo que os sequestradores pudessem matá-lo ao tomarem conhecimento da notícia.
Gavin Seegers, o técnico de informática e membro do grupo The Wonder Red Club, foi questionado sobre a identidade do garoto nas fotos. No entanto, ele negou ter conhecimento da origem do material. No total, a Operação Catedral resultou na prisão de inúmeras pessoas, além da apreensão de mais de 750 mil imagens e vídeos envolvendo crianças. Ao todo, os materiais apreendidos incluíam imagens de conhecimento da origem do material. No total, a Operação Catedral resultou na prisão de inúmeras pessoas, além da apreensão de mais de 750 mil imagens e vídeos envolvendo crianças. 1999. 1999. Com a tecnologia de 1999. Uma rede internacional de infantil. 1999. Cara, eu deixo a pergunta pra vocês. O que é pior? Que se descubra uma rede internacional hoje, com a tecnologia de hoje, ou que a gente siga na ignorância? Sabe aquele vídeo que a gente assistiu sobre o Ready or Not? Tá lá no Pornhub. Que no final do vídeo basicamente se trata mais ou menos desse tema. Valeu, Jacinto. Jacinto Pereira mandou R$10. Obrigado por aceitar. Ouvi dizer que você está preparando um artigo. Funk como cultura de denúncia vai ajudar muito na ascensão da usando uma opinião bem contracultural. Bora. Não, funk realmente é um alicerce importantíssimo da nossa cultura. A verdade é mais necessária. Cara, essa é uma das razões pelas quais eu tô começando a ficar cada vez mais off. Eu estou me esforçando para ficar cada vez mais off de notícia, cara. Porque se o dia que estourar... Porque a gente sabe, em algum momento isso vai estourar. Tipo, você não sabe o que os seus vizinhos estão fazendo. Você não sabe o que está acontecendo na sua cidade. Você não sabe. Naquele dia que a gente estava assistindo o vídeo do Ready or Not, você não sabe o que está acontecendo. Vai lá. Vocês têm certeza, com convicção, que algo assim não acontece no raio de 1 quilômetro da sua casa? 1 quilômetro. Sua casa está aqui. Eu tenho certeza que absolutamente nada de grotesco não está acontecendo. Certeza absoluta. Confirma. Você cortaria a sua mão por causa dessa certeza? Não. Eu também não. Aqui, morando na metrópole de 1,7 milhão de habitantes, irmão. Cara, tenho certeza que algo grotesco acontece. Você mora num sítio? Legal, teu sítio tem 1 quilômetro? Ao todo, ricão, hein? Os materiais apreendidos incluíam imagens de pelo menos 1.263 crianças diferentes. Contudo, apenas 16 delas foram identificadas. Entre as identificações estavam 6 crianças da Grã-Bretanha, 7 dos Estados Unidos, uma do Chile e uma da Argentina. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal passou a investigar a fundo o possível envolvimento do desaparecimento de Rui Pedro com redes internacionais de infantil. Essas investigações se estenderam por um longo período e foram descritas como exaustivas. No entanto, a conclusão foi de que, além das fotos adquiridas, não havia mais nada que ligasse diretamente o caso de Rui Pedro ao grupo The Wonderland Club. Em 2002, as autoridades de Lousada realizaram a primeira reconstituição do desaparecimento de Rui Pedro. Para isso, reuniram todas as testemunhas oculares conhecidas até aquele momento. Alfonso Dias foi levado a cada um dos locais que alegou ter visitado na tarde do desaparecimento. Na ocasião, o investigador-chefe Eduardo Souza observou diversas incongruências nos álibis de Alfonso. Além disso, Som da Liberdade, viu, cara? Demonstrou nervosismo e insegurança ao fornecer referências geográficas dos locais onde afirmou ter estado. Esses comportamentos e inconsistências foram claramente notados e registrados pelos investigadores. Apesar disso, ao final da reconstituição, o caso foi enviado ao Ministério Público, mas por razões desconhecidas, nenhuma acusação formal foi feita contra Alfonso Dias. Na mesma época, o avô de Rui... Porque não tinha prova material, cara. Não tem prova material. Jacinto Pereira mandou R$10. Olha o Jacinto. O bom de sua autoria é Getúlio Vargas e seu legado de desenvolvimento e diversificação do Brasil, além do forte legado de Brizola na segurança pública, muito pertinentes na luta antifaixa. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sim. Fortalecimento da nossa economia, uso das nossas riquezas
em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora? Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Uma figura importante na busca incessante por justiça para o seu neto faleceu tragicamente em um acidente com um trator. A morte repentina dele abalou profundamente toda a comunidade, que o elogiou por suas contribuições para a região e por sua incansável busca por justiça para o neto. Enquanto isso, as autoridades portuguesas descobriram a existência de um grupo formado por adultos influentes, incluindo médicos, advogados, apresentadores de TV e outras figuras conhecidas que mantinham relacionamentos com crianças. Durante as investigações, uma profissional do sexo foi identificada e, ao ser chamada para prestar depoimento, revelou informações perturbadoras. Eu genuinamente queria entender o que leva a uma pessoa de elite a se tornar isso, cara. Eu não entendo. É tipo aquele grupo, aquele monte de velho tarado que fica correndo no meio do mato do Bohemian Groove. Olha, Chumaludo. Uma hora vai. Uma hora vai. Tipo, eu falei é tédio, muito provavelmente é tédio. Daí, tipo, o cara quer algo mais grotesco, ele tá na busca de algo mais e simplesmente sair com mulher já não o satisfaz, aí ele vai pra criança. É isso. Sabe, é a única explicação óbvia. Segundo as fontes, em um determinado dia, enquanto estava em uma pensão em Lisboa, ela teve acesso a um vídeo de abuso infantil. E no vídeo, ela teria reconhecido Rui Pedro. Esse suposto vídeo estaria sob a posse de um outro membro importante do grupo, o motorista Carlos Silvano. De acordo com as investigações, Carlos era o responsável por transportar as crianças que seriam para locais como mansões. Muitos desses pelos já nascem assim, alguns se tornam pelos depois de terem sido estudados. Também, não, isso daí, cara, um trauma de infância, quase sempre um abuso acaba, não sempre, né, mas um abuso pode descambar nisso. Além de participar ativamente dos atos. É basicamente uma bola de neve de pedofilia, sabe? Um cara abusa uma criança, essa criança vai virar um adulto, todo fudido, e vai a criança e vai, sabe? É um ciclo vicioso. No final do processo investigativo, ele acabaria se declarando culpado. Eles são doentes. É uma doença. Mas isso não impede de querer enfiar todos numa cadeia. E pronto. Em 639 acusações de abuso infantil e de fornecer crianças para membros do grupo. Junto com Carlos, outros 7 membros do grupo foram condenados por acusações semelhantes. Na época, o julgamento gerou um enorme impacto em Portugal, levantando também diversas perguntas. E eu não tô falando que toda pessoa que sofreu um abuso na infância vai se tornar um. Mas muitos dos que sofreram abuso na infância. Então é realmente um ciclo vicioso, sabe? Pessoas lidam com traumas de formas diferentes. E é brutal. É brutal, irmão. É brutal. Loki, eu não tô falando que você é. Calma. Embora as autoridades tenham buscado o vídeo mencionado, ele jamais foi encontrado. Ainda assim, acreditava-se que Rui poderia ter sido levado para aquele ambiente, embora nenhuma evidência concreta tenha sido descoberta para comprovar que ele esteve nas mãos daqueles abusadores. Essa linha de investigação, no entanto, despertou na mente de muitos a teoria de que, no fim das contas, o garotinho pudesse ter sido levado para um destino semelhante, mas em um local ainda mais desconhecido. Alguns anos se passaram desde essa operação e o caso voltou a ficar estagnado, sendo colocado sob segredo de justiça. Porém, em 2007, Portugal seria novamente abalado por outro desaparecimento misterioso. Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, desapareceu enquanto estava de férias com sua família na Praia da Luz, uma vila turística em Portugal. Na noite do desaparecimento, os pais de Madeleine, Kate e Gary McCann, estavam jantando em um restaurante próximo ao apartamento onde a família estava hospedada. Enquanto isso, Madeleine e seus irmãos gêmeos, Sean e Amelie, dormiam no quarto. Segundo os McCann, eles verificavam as crianças regularmente durante o jantar. No entanto, por volta das 10 horas da noite, ao retornar ao quarto para checar as crianças, Kate percebeu que Madeleine havia desaparecido e notou que a janela do quarto estava aberta. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente, levando as autoridades portuguesas a iniciarem uma investigação em grande escala. Entretanto, a cena do crime não foi... Eu lembro desse caso, irmão. Eu lembro desse caso, sabe? Todos os jornais falavam disso. ...devidamente isolada, o que resultou na contaminação de possíveis evidências. Além disso, houve dificuldades na coordenação entre a polícia local e as autoridades britânicas, comprometendo a eficácia dos esforços investigativos. Com o passar das semanas... Que eu falei no áudio. Minha mãe trampou de assistente social aqui na nossa cidade. O que tem 30 mil habitantes. Mesmo assim, já me contavam uns BOs cabulosos. Imagina fora daqui. E mais, isso é porque tem um monte de famoso... É por isso que tinha um monte de famoso contra o Sound of Freedom. Eles só não sabem como eles... Não só eles sabem como eles perpetuam. Sim. Pera aí, já li. Em alguns lugares, Já li em alguns lugares que algumas dessas pessoas, muitas vezes artistas e políticos, são dopados em festas e gravam eles tendo relações com
para fazer blackmail. Tipo o caso das festas do Diddy. Algumas coisas sobre o caso indicam que o Diddy drogava alguns cantores e forçava eles a terem relações também. Não, mano, irmão, uma foto dessa, você tem a pessoa na mão pro resto da vida, sabe? Ponto. É isso. Blackmail é nesse nível de poder. E sem sinais de uma A gente não sabe, sabe? A gente não faz ideia do que tá acontecendo nesses círculos de elite. O caso ganhou repercussão internacional, atraindo intensa cobertura midiática e gerando uma enxurrada de teorias sobre o que poderia ter acontecido. Parno. Minha mãe trabalha em uma escola pública na secretaria. A escola que ela trabalha é de pré-escola. Ela já cansou de ver casos de crianças que foram abusadas. Por mais que a justiça sempre deixe isso em muito sigilo, as pessoas sempre sabem. O comportamento dessas crianças é sempre o mesmo. Completamente quieta e sem emoções. Em setembro de 2007, os próprios pais de Madeleine foram formalmente declarados suspeitos pela polícia portuguesa. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Tá ligado? O trauma tá ali. Essa criança nunca mais vai se recuperar disso. Ela pode, como eu posso dizer, ela pode soterrar psicologicamente esse trauma. Ela pode esquecer desse trauma. E isso acontece pra caralho. Mas esse trauma afeta a vida dela pra sempre, sabe? E eu não sei, eu não sou psicólogo. Eu não sei o que é pior. Mexer em merda seca, um trauma que já foi soterrado porque o cérebro fez isso, sabe? Agora que eu percebi que a câmera tava se mexendo. Eu não sei o que é pior. Reviver esse trauma pra tentar tratar ele já na vida adulta ou simplesmente deixar as coisas como elas são e, sabe, e manter esquecido. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Eu não consigo me colocar na posição de uma pessoa que tem um trauma desse. Essa acusação foi fundamentada em evidências forenses encontradas em um carro alugado pelos McCann semanas após o desaparecimento. Contudo, as provas eram inconclusivas. A investigação contra os pais se estendeu por um ano inteiro, mas acabou sendo arquivada por falta de evidências concretas. Com o tempo, a teoria de que Madeleine teria sido sequestrada para fins de tráfico humano começou a ganhar força. A família de Rui Pedro acompanhou de perto o desenrolar do caso e aproveitou o clamor público para pressionar as autoridades. Essa mobilização acabou gerando uma espécie de medo nacional em relação aos desaparecimentos de crianças em Portugal. A esperança de encontrarem essas crianças, porém, nunca seria destruída. E desse modo, em meados de 2009, nos Estados Unidos, um desfecho surpreendente trouxe pelo menos para uma delas um final feliz. Uma garota chamada Jaycee Dugard foi encontrada viva após estar desaparecida desde 1991. A jovem americana teve sua infância interrompida em um crime que chocou o mundo por sua crueldade e natureza chocante. Jaycee tinha apenas 11 anos quando foi sequestrada por Philip Garrido e sua esposa Nancy, enquanto caminhava para a escola em South Lake Tahoe, na Califórnia. O casal levou Jaycee para a cidade de Antioch, também na Califórnia, onde ela foi mantida em um espaço isolado no quintal da casa dos sequestradores. Lá, Jaycee foi submetida a abusos contínuos, incluindo violência sexual. Aos 14 anos, deu à luz a sua primeira filha, seguida de outra 4 anos depois, ambas fruto dos abusos de Philip. Apesar das condições desumanas e do isolamento em que vivia, Jaycee conseguiu criar laços profundos com suas filhas e se esforçou para dar a elas um senso de normalidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O resgate de Jaycee e de suas filhas ocorreu quando Philip, confiante e preso em seu próprio ego, decidiu levá-las para sair em público. Esse comportamento despertou suspeitas em pessoas que presenciaram a cena, levando-as a chamar a polícia. A resolução desse caso bizarro reacendeu as esperanças da família de Rui Pedro, que buscou novamente a atenção das autoridades portuguesas, acreditando que algo semelhante pudesse ter acontecido com o menino. E assim... O caso da irmã do Vitor Belfort é um mistério do cara. Sim. É bizarro. Sabe? Não tem absolutamente nada. Não tem nada sobre o caso da irmã do... Não tem uma pista. Com o clamor Não tem uma pista. público já acumulado pelo desaparecimento de Madeleine McCann, uma nova equipe de investigadores foi designada para trabalhar no caso de Rui Pedro. O primeiro passo dessa equipe foi recolher novamente todos os depoimentos das testemunhas oculares, a fim de reexaminar o cenário e as circunstâncias do desaparecimento. No entanto, as investigações foram subitamente encerradas, quando o Ministério Público concluiu que havia indícios suficientes para finalmente acusar Afonso Dias. No dia 11 de fevereiro de 2011, Afonso foi formalmente acusado pela primeira vez pelo Departamento Centro. Das acusações tomou conta de todo o país, já que Afonso era, há mais de uma década, o principal suspeito pelo desaparecimento de Rui Pedro. Em resposta, o advogado da família declarou publicamente que o atraso na acusação era lamentável, afirmando que essa ação já deveria ter sido tomada há muito tempo. Além disso, ele criticou duramente as inúmeras falhas cometidas pelos investigadores originais do caso, destacando que não seguiram procedimentos básicos e essenciais para uma investigação. Ele também apontou: Trampei como estagiário no CT da minha cidade, fugindo da tangente de abuso. Eu lembro que os pais de uma criança estavam batendo na filha por achar que ela virou satanista, sendo que ela só estava jogando RPG com a temática gospel no Zap.
todos os conselheiros sendo Karens crentes indicadas por parente do interior. Cara, que inferno, mano. Tá entendendo? Tipo, abuso infantil não é só abuso sexual. Nego meio que ignora um abuso que um parente, um pai pode causar numa criança, sabe? Um trauma que ela vai carregar pro resto da vida. Tipo, a p dessa. Mano, toma no... Jeca é uma merda. Jeca tem que ser jogado... Cara, a gente fala muito de favelado, cara. Pô, favelado tem que ir pro campo de reeducação. E o crente mongol? E o crente mongol? Mesmo destino. Mesmo destino. Eu não quero mais sentineles no mundo. Eu não quero que essa criança cresça e vire um adulto disfuncional, traumatizado de merda, porque um pai crente burro foi lá e fez uma merda dessa na infância. Não, campos de reeducação pra todo retardado no Brasil. Tipo, tem que acabar, tem que exterminar o Q83 do Brasil. Sabe? É isso. Reeducado e catequizado. Que ao longo de semanas, meses e anos, não houve nenhum avanço significativo por parte das autoridades responsáveis na época. Eu sei, tem crente que não deixa o filho jogar xadrez, crente que não deixa o filho fazer p***uma. Aí ele vai, obviamente, vai se tornar um adulto disfuncional. Ou um retardado, sabe? Ou é retardado ou é disfuncional, sabe? É 880. Na primeira audiência realizada no Tribunal Distrital de Lousada, Afonso Dias foi acusado de ter levado Rui Pedro para conhecer profissionais do sexo, incluindo Alcina Dias, que serviu de testemunha. Em seguida, ele teria levado o garoto para um destino desconhecido, o que resultou em seu desaparecimento. O ponto central da acusação baseava-se no depoimento do próprio Afonso Dias, que não conseguiu apresentar um álibi consistente para o intervalo entre as 2 da tarde e as 6h45 do dia do desaparecimento. A promotoria argumentou que Afonso provavelmente sempre soube do paradeiro de Rui Pedro, mas optou por não revelar a verdade, porque o caso envolvia um crime grave. Diante dessas acusações, Afonso negou veementemente, afirmando que Rui jamais havia entrado em seu veículo. Os advogados de defesa, por sua vez, questionaram a credibilidade das testemunhas apresentadas pela promotoria, que incluíam amigos de Rui Pedro. Esses amigos alegaram ter visto o garoto entrando no carro de Afonso no dia do desaparecimento. Agora, adultos, eles confirmaram suas histórias, mas os depoimentos atuais apresentavam imprecisões. Como vive a pessoa que teve alguém na família desaparecido? Cara, eu sei que vocês vão me encher o saco, mas aquele filme lá, o Ainda Estou Aqui, vocês podem falar o que vocês quiserem, pá, esquerdista, mas uma coisa que o filme apresentou bem é o drama de ter alguém desaparecido. Porque você não sabe se morreu. Você não sabe se vai voltar amanhã. Você não sabe. Você não sabe. Você nunca vai saber. Essa pessoa desapareceu. É isso. Tipo, você não... Essa pessoa desapareceu. Ela não morreu. Não tem um ponto final. Essa é a pica. Você não tem o luto. Sabe? Não. Só essa pessoa desapareceu. É isso. Sabe? E aí? Isso é pior do que o seu parente morrer num acidente de carro. Porque vem aquele choque inicial. Pô, morreu. Que merda. Sua mãe. Se sua mãe morreu. Que pariu. Vai ser 1, 2 anos de luto. Você vai ficar mal. Mas em algum momento a cicatriz desse machucado. Esse machucado vai cicatrizar. E você vai seguir a sua vida. Com aquela marca. E agora um desaparecimento. Sua mãe desapareceu. Tá lá. Você é criança, sua mãe desapareceu. E aí? Você não sabe o que aconteceu. Você nunca vai saber. Seu filho, seu pai, um parente. E aí? Faz o quê? Nada. É uma ferida aberta. Pra sempre. Pra sempre. Decisões em comparação com os relatos dados décadas atrás. Com base nisso, os É muito cruel, cara. advogados de Afonso questionaram a Pardo, amigo do meu pai, desapareceu. Ele tá devendo mais de 1 milhão pra gente. Inclusive tá devendo 20 mil pro meu pai. Na época, os cobradores invadiram a casa e quase mataram a família dele. Tiveram misericórdia. Hoje em dia ele tá desaparecido e deixou a família sozinho. Que filho da puta. Provavelmente ele... Saimonista mandou R$10. Sobre Crentelho fazer merda, minha mãe obrigou Olha, irmão. a rimar carta e o GO por causa do gordo da Band. Meu pai não prende, achou isso exagerado e causou atrito na família. Pentecas anos 90 era Posso mandar real? O seu pai agiu errado. Beleza? Olha, Jacinto. Jacinto Pereira mandou R$10. Good night, Enê. A HD se expandiu. Agora temos a revista Mídia Jiraya, com seu artigo de estreia sendo a relevância de ficar puro CM seus pronomes apesar da desigualdade social, ficou Mara. Nossa, seu cara, que p***, irmão. Que p***, caralho. Só falar o que o Simonista mandou ali, o seu pai agiu muito errado. O seu pai devia ter falado, tá, ele achou um exagero. Ele devia ter, sabe, ter sido o homem da casa e tem pedido a sua mãe de fazer uma dessa, sabe? Tá entendendo? E que gere atrito. Pelo amor de Deus. Porque, cara, vamos lá.
depois que... A visão minha, eu, um solteiro inútil, que mora com os pais. É, a minha visão é a seguinte, depois que você tem o seu filho, meio que a ordem a ordem de prioridades tem que mudar, cara. Tem que mudar. Tipo, a sua mulher cai como prioridade e o seu filho sobe, sabe? Manter o bem-estar do seu filho tem que ser a prioridade, sabe? Se você acha que a sua mulher tá fazendo algo absurdo, tipo queimar cartinha de Yu-Gi-Oh!, não. Vai tomar no... Não, não vai. Você tá entendendo? O boomer médio é capacho de mulher em casa. Homem frouxo, pai frouxo. É uma... Tá entendendo? Sabe? É algo absurdo. E vale pros dois lados. Se o pai faz algo absurdo, sabe? Tem que se impor. A prioridade é o filho. A prioridade é a prole. Ponto. A força e a consistência dessas testemunhas, buscando enfraquecer a acusação. Teve uma vez uma guria, filha de crente, falou pra mim que não podia ver Bob Esponja. O motivo? Ele faz piada. Lucas, fui eu que mandei. E sim, meu pai não quis ir a fundo, mas foi algo patético. Minha mãe me dizendo que aquilo era diabólico, aquilo por causa de um gordo na Band. Meu pai errou, seu pai errou, seu pai errou. Não repita esse erro com seus filhos. Você tem a chance de corrigir isso, sabe? Na criação dos seus filhos. Afonso também questionou a confiabilidade do depoimento de Alcina Dias, que inicialmente afirmou que os olhos do garoto que havia visto eram azuis, mas que depois alterou sua declaração para castanhos Pai frouxo é muito triste, cara. escuro. A promotoria enfrentava diversos problemas. Cara, cara, minha vida, como eu disse, minha vida, mais de uma vez, minha vida é um algodão doce, sabe? Eu tenho pai e mãe com a cabeça no lugar, sempre tiveram a cabeça no lugar, nunca foram afeitos a esse tipo de esquizofrenia, sabe? Cara, a minha vida é muito boa. Problemas com as evidências apresentadas, que continham lacunas significativas, e os advogados de defesa estavam cientes Não case com um crente esquerdista e p... É isso. disso desde o início. Eles apontaram essas fragilidades em vários momentos, incluindo a total A ausência paterna é ruim, mas a frouxidão ou negligência paterna é pior. Concordo. ausência de evidências físicas que comprovassem que Rui Pedro esteve no veículo de Afonso. E apesar dessas questões, o julgamento estava prestes a acontecer. A promotoria declarou que não buscaria esclarecer o que aconteceu com Rui Pedro, mas que concentraria seus esforços em provar que Afonso Dias era o responsável pelo destino desconhecido da criança. Com isso, o julgamento foi marcado para novembro de 2011 no Tribunal de Lousada. Nos meses que antecederam o julgamento, Afonso e seus advogados tentaram evitar sua participação, alegando que ele apresentava dificuldades mentais e cognitivas. Chegaram a solicitar Renato, ter pai fanático é foda, você conhece. Quando eu comecei a comprar gibi do Tex Willer, eu sempre lia. Uma vez ele quase tacou fogo nos gibis dizendo que eu lia mais do que a Bíblia. A resposta pra esse tipo de ação é mandar tomar no c, cara. É isso. que ele passasse por uma avaliação psicológica, Não existe outra resposta. mas alegando que ele apresentava dificuldades mentais e cognitivas. Com o julgamento, Afonso e seus advogados tentaram evitar sua participação, alegando que ele apresentava dificuldades mentais e cognitivas. Chegaram a solicitar que ele passasse por uma avaliação psicológica, mas todos os pedidos foram negados pelo tribunal. Afinal, Afonso tinha pouco mais de 30 anos e aparentemente Pardo, meus pais nunca me privaram de nada, nem os meus. Desde pequeno eu joguei CS e coisas do tipo. Só tem uma vez, quando eu era criança, estava jogando Prototype. Eu quis mostrar pra minha mãe que dava pra pegar uma pessoa e jogar ela por cima de um prédio. Ela achou meio exagerado e me proibiu de jogar ele. Mas foi o único jogo que ela ficou brava. Ah, daí beleza, sabe? É um joguinho, é um exemplo. Pô, você foi jorjar na frente da sua mãe. Cara, pô, é a mesma coisa que eu pegar... Mãe, deixa eu mostrar um joguinho pra você aqui, eu tô jogando. Daí eu chamo ela, eu mostro pra ela aqui, ó, tipo... Ó, mãe, olha que jogo legal que eu tô jogando aqui, ó. Olha só, ó. Não, p***, não. Tá entendendo? Beleza? Aí o pai tem que falar, ô, pai, hein, não joga isso mais. Tá entendendo? aparentava estar em perfeitas condições. E assim, o julgamento rapidamente se tornou um dos mais aguardados daquele ano. As autoridades foram acionadas para fechar as ruas ao redor do tribunal e reforçar a segurança com um Olha que legal, mãe, deu um a Eve descendo a escada no Stellar Blade. aumento significativo no contingente de policiais designados para o local. No dia do julgamento, Cara, eu nunca vi pai ou mãe católicos fazerem esse tipo de uga-uga, eu vou queimar coisas do meu filho. Nunca vi também, cara. Eu nunca vi também, velho. Nunca vi isso também. Olha o Jacinto. Pereira mandou R$10. Last Donut of the Night. Porra nenhuma, não vai ser o último não. Racismo e machismo são errados ganharam um grande apreço internacional, ganhando pariu. vários prêmios europeus e até um Nobel. Parabéns pelo trabalho. O nível de autismo dessa porra vai ganhar lore.
Que pariu, Porno News. Uma das Tomado. Obrigado pelos 10. principais testemunhas foi André, primo de Rui Pedro, que já Cara, católico tem a cabeça no lugar, irmão. Católico é meio. Como o católico no Brasil é meio sabe? Meio várzea, sabe? O católico que vai 3 vezes na missa. No batizado, na crisma, casamento, sabe? E se numa 4ª vez pode ser uma missa de 7º dia, meio que ele não tem esse tipo de loucura, sabe? A cabeça tá no lugar. adulto relatou o momento em que Afonso convidou ele e Rui para conhecer profissionais do sexo. Aí quando se trata de uma família católica mais tradicional, eu nunca conheci. Verdade seja dita. Alcina Dias corroborou essa versão O Red Thread talvez deve fazer essas maluquices, mas eu acho que de uma forma não tão vulgar. Eu acho que eles têm um tato muito maior para apresentar a sua doutrina católica para os seus filhos. Tipo, o Red Thread não permite que uma mulher use calça, por exemplo. Sabe? Eu não acho que um católico Red Thread vai tacar fogo nas calças da filha. Ele nunca vai comprar. Tá entendendo? Ela sequer vai considerar essa uma possibilidade, dependendo do tipo de criação que ela receber. Sabe? Há uma diferença de trato, sabe? As coisas mudam, sabe? Tem um QI a mais ali. Um QI bem a mais ali. identificando positivamente Rui Pedro e Afonso Dias como O crente brasileiro, ele é de matriz americana. Ele carrega esse espírito puritano, tacanho e satânico dos americanos aqui no Brasil. Eles tentam aplicar essa merda aqui. Eles aplicam essa merda aqui. a criança e Tipo, é coisa de mongol. o adulto que haviam falado com ela. Os advogados de defesa, no entanto, tentaram desqualificar. Valeu, The Red King. The Red King mandou R$10. Tive um colega enfermeiro. Já me contou histórias engraçadas e outras só desumanas. Em 2023, ele atendeu um caso de uma bebê de 1 ano violada pelo padrasto e a mãe dizia que ela tinha seduzido o marido. Vocês estão entendendo a necessidade de campos de reeducação? Porque isso é mundo cão. Isso que o Red King falou é mundo cão. Isso é mundo cão. Coloca um macho que ela encontrou no puto que ela trabalha acima da prole. Esse é o mundo cão. Esse é o mundo cão. Beleza? Vocês estão entendendo? O nível do problema que a gente tá... Não é só o cara que fala... Tá ouvindo música do Oruan, fala que o Pose é patrão. É isso. Reeducação é evitar esse tipo de coisa. Tá entendendo? É impedir que outras crianças passem por isso. E sejam criadas no inferno. Sabe? É do exemplo pequeno do simonista da mãe retardada não tacar fogo nas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E pro extremo da defender a merda do macho em detrimento da prole. Tá ligado? É isso. Reeducação é isso. É civilizar esse povo maldito. É civilizar esse povo maldito. Porque não tem outro caminho. Ou você civiliza, ou que pariu. A solução é outra. E eu não quero pela outra solução. Eu não quero. Eu não quero a outra solução. Então eu tenho que civilizar. Beleza? Afinal, Afonso tinha pouco mais de 30 anos e aparentava estar em perfeitas condições. E assim, o julgamento rapidamente se tornou um dos mais aguardados daquele ano. As autoridades foram acionadas para fechar as ruas ao redor do tribunal e reforçar a segurança com um aumento significativo no contingente de policiais designados para o local. No dia do julgamento, uma das principais testemunhas foi André, primo de Rui Pedro, que já adulto, relatou o momento em que Afonso convidou ele e Rui para conhecer profissionais do sexo. Alcina Dias corroborou essa versão dos acontecimentos, identificando positivamente Rui Pedro e Afonso Dias como a criança e o adulto que haviam falado com ela. Os advogados de defesa, no entanto, tentaram desqualificar esse depoimento, alegando que, nos registros do caso, Alcina nunca havia identificado formalmente Afonso como o homem que estava ao lado do menino. Em resposta, Alcina afirmou que isso não aconteceu porque as investigações na época jamais a chamaram para fazer um reconhecimento formal do suspeito. A defesa então apresentou uma nova linha do tempo dos acontecimentos, argumentando que Rui Pedro esteve com Afonso antes de Rui ir ao escritório da mãe, na tentativa... Se colocarmos inibidores da produção de espermatozoides em alimentos ultraprocessados como mortadela e salsicha. Cara, eu achei a sua ideia desumana. Mas... Não. A ideia não é ruim. Porque quem consome salsicha, vina e mortadela
alimentos ultraprocessados de baixíssima qualidade. Pô, mano. Então, e a câmera, ó, a câmera tá como, né? Totalmente bugada. Farias esse acordo? Pô, bicho. Eu prefiro não opinar. Beleza, eu prefiro não opinar. Tentativa de justificar a falta de álibis claros para aquele dia. Ao longo do Mortadela, vulgo, obelisco profano de carne. julgamento, os advogados de defesa também acusaram a promotoria de usar a inimizade da família de Rui Pedro com Afonso Dias para transformá-lo em um bode expiatório. A defesa insinuou que Manuel, pai de Rui Pedro, teria ciúmes do tempo que sua esposa e filho passavam ao lado de Afonso, sugerindo que os encontros, muitas vezes, E se já estão fazendo isso, colocando dessexualizantes e conservantes diversos, exceto na dieta ultraconservadora de uma determinada religião. Ai, ai, ai. Cara, mas isso já tá acontecendo, cara. Os níveis de testosterona dos homens está despencando por causa da alimentação precária que nós temos. Homem não se cuida, homem fica barrigudo, homem fica gordo, sojado, sabe? Exala estrogênio. Já tá acontecendo, isso já tá acontecendo. Mas não no nível necessário para impedir com que o mundo cão se reproduza. ocorriam de Você tem microplásticos nos seus testículos. forma escondida. Contudo, Manuel negou veementemente essas alegações, afirmando que sua principal preocupação sempre foi a diferença de idade entre Afonso e Rui. Durante o processo judicial, testemunhas, membros do tribunal e a família de Rui Pedro revisitaram todos os locais onde o menino supostamente esteve. Essas visitas incluíam um terreno baldio e áreas de prostituição onde Rui Pedro e Afonso teriam sido vistos pela última vez. Para Manuel e Filomena, aquele momento foi de extrema tristeza. No entanto, em entrevistas, eles afirmaram que, por mais difícil que fosse, entendiam que a reconstituição dos acontecimentos poderia ajudar a esclarecer o destino de seu filho. No final do processo, a promotoria pediu a condenação e prisão de Afonso Dias, argumentando que ele não demonstrou nenhum sinal de emoção ou remorso diante das acusações apresentadas. Por outro lado, a defesa pediu a absolvição de Afonso, destacando a clara falta de evidências que o ligassem diretamente ao desaparecimento de Rui Pedro. Desse modo, no dia 22 de fevereiro de 2012, o juiz absolveu Afonso Dias, rejeitando integralmente os depoimentos das testemunhas de acusação e aceitando a linha do tempo proposta pela defesa, segundo o qual Filomena teria sido, na verdade, a última pessoa a ver Rui Pedro. A decisão pareceu estar baseada mais na falta de provas conclusivas contra o acusado do que em uma certeza absoluta sobre a inocência de Afonso. Em outras palavras, a promotoria falhou em construir um caso suficientemente forte contra o réu. O resultado do julgamento causou indignação no público que estava reunido ao redor do tribunal. Muitas pessoas gritaram insultos contra Afonso Dias, expressando revolta com a absolvição. Após ser liberado, Afonso deu sua primeira entrevista à televisão, na qual declarou acreditar que Rui Pedro ainda está vivo. Naquele período, Afonso já era casado e tinha um filho. Ele disse que se sentia aliviado por saber que seu filho agora poderia entender que ele era inocente. Enquanto isso, Filomena sofreu um colapso físico e mental após o resultado do julgamento, incapaz de lidar com a frustração e o desfecho do processo. Manuel, junto com seus advogados, decidiu continuar lutando sozinho pela verdade sobre o que aconteceu com Rui Pedro. A família tentou apelar da decisão, argumentando que o juiz havia se baseado nos registros dos investigadores originais, que nunca realizaram um trabalho adequado no caso. Em outras palavras, o juiz aceitou o ponto de vista dos investigadores iniciais, desconsiderando a relevância de testemunhas como Alcina Dias, o primo e os amigos de Rui Pedro. Com o passar do tempo, o Tribunal de Apelação de Portugal aceitou as apelações e um novo julgamento foi marcado para 2014. No entanto, Manuel tinha dúvidas se sua esposa, Filomena, conseguiria se recuperar fisicamente para testemunhar novamente e reviver todo o sofrimento do caso. A partir disso, então, a família primeiro focou na restauração da saúde de Filomena, que já havia perdido muito peso devido ao estresse e à tristeza. Com muito esforço, Filomena conseguiu recuperar parte. A vida destruída por causa de um sequestro, irmão. Cara, puta, mano. Cara, e detalhe, eu acho que eles. Eu não lembro. Tinha uma filha também, né? Imagina a cabeça dessa criança. Tipo, é isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Fui meio jeca, não prestei atenção certinho aqui. Cara, imagina a cabeça da irmã dessa menina que viu, tipo, toda a infância dela. Porque ela era mais nova que o Rui Pedro. Toda a infância dela arruinada por causa de um sequestro. A vida da mãe arruinada, a vida do pai, do avô. Tipo, ela viu a mãe definhar, sabe? A presença do irmão dela tava sempre ali, sabe? Porque não morreu, ela não sabe. Não sabe. Não, simplesmente ela não sabe. Cara, vai tomando. De sua saúde, alcançando os 47 quilos e pôde comparecer ao novo julgamento como testemunha. Dessa vez, a acusação decidiu concentrar-se apenas no fato de que Afonso Dias havia levado Rui Pedro para conhecer profissionais do sexo, acusando-o de corrupção de menor. Cientes de que não conseguiriam incriminá-lo pela responsabilidade no desaparecimento de... Cara, e Alan, você tem um ponto, tipo... Esse trauma pode desaguar nos filhos da irmã do Rui Pedro. Tipo, pode desaguar ali, sabe? Ela pode ter um trauma, ela pode ter desenvolvido um trauma muito grande ao longo do tempo e... de Rui Pedro, os promotores... E aí?
Eles optaram por não acusá-lo de outros crimes relacionados. Enfim, no dia 4 de março de 2015, Afonso Dias foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por corrupção de menor. Enfim, no dia 4 de março de 2015, Afonso Dias foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por corrupção 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio, pô. de menor. Embora o resultado estivesse longe de ser o ideal, a família de Rui Pedro demonstrou felicidade com a decisão. Filomena declarou que a condenação representava um raio de esperança para preservar a memória de seu filho. Enquanto isso, Manuel e Filomena continuariam na busca incessante por Rui Pedro. Ô, Simonista. Sermonista mandou R$ 10. Virei católico, não ateu todinho, graças a essas crentices imbecis da infância. Portanto, creio que precisamos de reeducação e uma lei tipo a Lei de los Vagos y Maleantes da Espanha de 1933 a 1970. Eu dei uma olhada nessa lei. Afonso e seus advogados lutaram contra a condenação, mas após esgotarem todos os recursos, ele começou a cumprir sua pena em uma prisão da cidade de Guimeros, no norte de Portugal. 2 anos depois, Afonso foi liberado em liberdade condicional por bom comportamento. Essa libertação antecipada deixou a família de Rui Pedro profundamente frustrada. Filomena, ainda lutando para se recuperar de tudo o que havia enfrentado, declarou sentir nojo de viver em um país onde, segundo ela, as instituições não funcionam como deveriam. Com a condenação de Afonso Dias, a opinião pública voltou a vê-lo como o principal suspeito no caso do desaparecimento de Rui Pedro. No entanto, nenhum novo avanço foi feito nas buscas pela verdade, e a história de Rui Pedro, mais uma vez, tornou-se um caso sem solução. Nos anos seguintes, cada aniversário do desaparecimento de Rui Pedro tornou-se um misto de dor e esperança para Filomena e Manuel. Para eles, o tempo parecia ter parado desde o misterioso desaparecimento do filho, um menino de sorriso fácil e inocente. Em entrevistas, Filomena revelou que costumava imaginá-lo como um homem adulto, alto e forte, mantendo a esperança de que um dia possa abraçá-lo novamente. Contudo, ao longo dos anos, enquanto Afonso Dias continua alegando inocência, as investigações sobre o desaparecimento de Rui Pedro parecem ter caído no esquecimento. Em meio a esse cenário, no 16º aniversário do desaparecimento, a cineasta Cláudia Clemente decidiu reacender a atenção sobre o caso. Utilizando as redes sociais, Cláudia lançou uma campanha emocionante, incluindo um vídeo em que Filomena aparece dizendo que seu filho faria 27 anos, mas que ela não o vê desde que ele tinha apenas 11 anos. Apesar do impacto da campanha, a iniciativa não trouxe... Olha o Romani. Qual foi, Pardo? Boa noite. Boa noite. Eu sou vigia noturno e acabaram de render meu parceiro, levar todas as coisas dele lá, na obra lá. Se um dia eu parar de dar donate é porque eu fui o próximo. Boa noite, gente. Caralho, irmão. Puta que pariu, velho. Caralho. Puta, mano. Porra, cuida, né, cara? Não, tá vivo, pelo menos. Tá vivo? Puta que pariu, bicho. Esse é o seu país, porra. Não, essa live tá assim, ó. Tá tipo um avião na Índia. Puta que live amaldiçoada, cara. Romani, se cuida, irmão. Se cuida. Trouxe novas pistas sobre o caso. Pelo menos até 2018, quando um vídeo viral reacendeu as esperanças da família e do público. O vídeo mostrava um morador de rua em Portugal com traços físicos semelhantes aos de Rui Pedro, e sua história rapidamente ganhou as redes. A euforia inicial, porém, logo se transformou em uma decepção. Após uma investigação, o homem foi identificado como Pedro Rubelu, sem qualquer ligação com um menino desaparecido. Apesar de todas as frustrações, em uma entrevista comovente em 2019, Filomena declarou que jamais colocaria uma lápide para seu filho. Segundo ela, Rui está desaparecido e não morto. Atualmente, Filomena, agora aposentada por invalidez, dedica sua vida a cuidar da filha, enquanto mantém o quarto de Rui Pedro intocado desde o dia de seu desaparecimento. Nossa, bicho. Nossa, mano. Que puta, mano. Que inferno, cara. Que inferno, cara. Brutal, bicho. Afinal, mesmo com o passar dos anos, as feridas deixadas por esse mistério permanecem abertas. Em 2019, a morte presumida de Rui Pedro foi oficialmente declarada, um ato meramente burocrático que trouxe encerramento apenas no papel, mas não no coração de sua família e da comunidade de Lousada. Para aqueles que vivenciaram os horrores do caso Boa, Deftone. de perto, Veja Inimigos da Nação Parte 2. as lembranças continuam vivas, alimentadas pela sensação de que a justiça foi tardia e incompleta. A família de Rui Pedro, especialmente sua mãe Filomena, carregou o peso de uma dor inimaginável, agravada pelas falhas evidentes do sistema. Desde os primeiros dias da investigação, ficou claro que a polícia demonstrou incompetência, descaso e uma alarmante falta de respeito com as vítimas dessa tragédia. Quase 2 décadas depois, surgiu a revelação de que Filomena havia sido assediada por um investigador da polícia durante os estágios iniciais da investigação. Esse fato, mantido em segredo pela família por muito tempo, acabou sendo revelado diante da ausência de respostas concretas, tornando-se mais um motivo de raiva e frustração. Por essa razão, críticas ao sistema judicial e à burocracia portuguesa ecoaram por anos. A repórter Ana Leão, do TBI, dedicou grande parte de sua carreira para expor sua investigação sobre o caso. Ela afirmou Cara, tudo isso aconteceu por causa de um Jack. Um, né? Não é um, né? Não é um.
Com plena convicção que as autoridades não priorizaram o desaparecimento de Rui Pedro. De acordo com suas descobertas, os investigadores ignoraram testemunhas chaves e descartaram pistas importantes de forma quase deliberada. Embora a falta de treinamento tenha sido amplamente discutida, os autoridades não priorizaram o desaparecimento de Rui Pedro. De acordo com suas descobertas, os investigadores ignoraram testemunhas chaves e descartaram pistas importantes de forma quase deliberada. Embora a falta de treinamento Foi incompetência ou... Foi incompetência ou outra coisa? Foi incompetência ou outra coisa? tenha sido amplamente discutida, os erros cometidos nos primeiros dias da investigação praticamente garantiram que a família de Rui Pedro nunca obtivesse as respostas que tanto buscavam. E assim, desde o início, o destino de Rui Pedro parecia condenado a se tornar um mistério perpétuo. É isso aí, né? É isso aí.